Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre Bitcoin e criptomoedas. Passar um pouquinho mais do racional de longo prazo sobre esses ativos ou moedas, ou como a gente queira chamar, e principalmente, vale a pena a gente montar uma posição em Bitcoin? O que a gente espera num olhar de longo prazo para esse tipo de papel, para esse tipo de moeda? Então se você quer saber um pouquinho mais, fica aqui com a gente que vai ser muito bacana esse vídeo. Não adianta negar, o Bitcoin ele é uma realidade e ele realmente veio para ficar. As moedas digitais elas podem ainda não ser tão confiáveis por parte de alguns investidores, mas a gente tem que admitir, elas realmente surpreenderam o mercado nos últimos anos e a gente vê uma tendência muito interessante no longo prazo. Vou explicar um pouquinho mais desse racional, principalmente para vocês entenderem como que eu penso sobre as moedas no longo prazo. Vamos lá, o Bitcoin foi criado em 2009, ou seja, começando do zero, hoje o Bitcoin vale mais ou menos 130 bilhões de dólares e logo após atingindo uma marca de 1 trilhão de dólares. Esse sucesso do Bitcoin e ainda mais o lado perturbador, ou seja, está quase sempre nas notícias, rendeu muitos ataques e consequentemente eu acredito que um pouco desses ataques que foi um dos sucessos do Bitcoin, ou seja, cada vez mais gente lendo e trazendo um pouquinho mais dessa tecnologia de blockchain mais disruptiva, o que talvez é um dos grandes sucessos do Bitcoin. Mas vamos lá, o que seria o Bitcoin e as criptomoedas? Criptomoedas são moedas virtuais que usam a tecnologia blockchain para fazer as transações. Elas podem ser usadas como uma moeda alternativa às já criadas pelos governos, que a gente conhece muito bem, principalmente para comprar bens e serviços ou até mesmo fazer investimentos como a maior parte dos investidores opera hoje. E sendo bem preto no branco, a questão de investimento é porque esses investidores enxergam uma escassez do Bitcoin no futuro, consequentemente aumentando o valor da moeda. No início de 2021, o Bitcoin tinha mais ou menos 70% do mercado de criptomoedas no mundo. Do total de criptomoedas, o valor de mercado do Bitcoin é mais ou menos 70% de todo esse mercado. E hoje existem inúmeras moedas. Devo trazer posteriormente a análise de alguma delas aqui no canal. Vocês gostariam? Deixe aqui nos comentários que eu leio todos eles. As criptomoedas, elas são descentralizadas, o que significa que não tem nenhum controle de qualquer governo, o que é um dos fatos que muitos investidores buscam, principalmente por essa questão de corrupção que está muito espalhada no mundo, além de uma não regulamentação tanto por governos, bancos centrais ou entidades reguladoras, o que é o ponto que eu gosto demais. Isso traz enormes vantagens para as criptomoedas, principalmente porque elas são globais, ou seja, ela tem o mesmo valor em qualquer canto do mundo e esse recurso torna ela muito mais fácil para fazer a transferência de qualquer pessoa ou qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. Ou seja, hoje a maneira mais fácil de transferir um valor do Brasil para a Itália, por exemplo, é via transferência de Bitcoin. É a maneira mais rápida, mais fácil, mais simples e principalmente mais barata. Investir em qualquer coisa sempre traz riscos, o que significa que a gente pode perder dinheiro em qualquer investimento que a gente faça, até em títulos americanos, por exemplo. Mas a grande desvantagem das criptomoedas, e principalmente do Bitcoin, é a volatilidade. E esse é um dos principais fatores limitantes para que muitas pessoas deixem de investir na moeda, principalmente por não gostar dessa volatilidade, o que é algo super normal e a gente tem que conhecer o nosso perfil. Se a pessoa não gosta, ok, segue o jogo, vamos lá. Mas a extrema volatilidade é um dos principais fatores que definem o mercado de criptomoedas. Um exemplo disso, a gente vê variações do Bitcoin de 300% em questão de meses, assim como uma desvalorização em 2018, próximo de 80% do valor de mercado. Vou trazer um pouco desse exemplo aqui para vocês darem uma olhada, essa ascensão e essa queda do Bitcoin, como os movimentos são bruscos. Mas uma das perguntas que eu mais recebo é: o Bitcoin é um bom investimento? Eu sei que é uma pergunta muito difícil, mas vou tentar responder um pouquinho aqui para vocês. Dentre as variações das classes de ativos, as criptomoedas com certeza entram na ponta de altíssimo risco, principalmente pela questão da volatilidade que eu passei para vocês. Algumas podem falir, outras podem ser golpes, a gente não vê uma geração de valor, que é um ponto que muitos holders falam em relação à jornada, e ocasionalmente alguma delas pode aumentar muito de valor e consequentemente gera lucro para quem investe nesses papéis. As criptomoedas, elas podem permanecer em um nicho, se tornar comum ou simplesmente desaparecer do mercado em questão de anos. Então, esse é um dos principais fatores, além da volatilidade, que tornam esse tipo de investimento classificado como alto risco. Porém, alguns exemplos que a gente está vendo no mercado, o primeiro delas é a clássica compra do Elon Musk de Bitcoin, ou seja, ele fez uma compra muito grande nos últimos meses, deixar aqui para vocês. Além disso, a Starbucks, que é uma grande rede mundial, ela está estudando receber Bitcoins pela compra dos
dos seus produtos. O que a gente pode retirar de tudo isso? Cada vez mais grandes players do mercado estão dando força, estão dando moral, estão investindo nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de moeda, o que só corrobora uma tendência de valorização, uma tendência de cada vez mais pessoas, empresas, companhias utilizarem esse tipo de tecnologia. Esse talvez é um dos principais pontos que define o Bitcoin como um bom investimento. A gente vê cada vez mais gente olhando, aderindo à tecnologia. Outra pergunta muito pertinente: o Bitcoin é um bom investimento a longo prazo? Se as criptomoedas vão crescer drasticamente nos próximos anos, uma coisa é certa: ela vai ter que ter uma adoção, uma larga escala pela população mundial. Esse é um dos principais fatores que vão determinar o crescimento de uma criptomoeda ou não. O Bitcoin ele é visto como um investimento muito semelhante ao ouro por vários investidores. Ao contrário das moedas já existentes como o dólar ou o iene japonês, por exemplo, que são impressas cada vez mais, e tem até um post lá no meu Instagram exatamente sobre isso, segue lá, @mentedeholder. O Bitcoin ele tem um suprimento máximo de 21 milhões de moedas, ou seja, é a capacidade máxima que vai ter de mineração nesse mercado. Portanto, muitos investidores veem o Bitcoin como um investimento de ativo escasso, ou seja, cada vez mais vai ter menos Bitcoin em negociação, o que tende a aumentar o valor de mercado dessa moeda. Algumas outras pessoas acreditam que o Bitcoin realmente vai entrar como um uso de dinheiro, ou seja, de transação entre as pessoas. Também tende a aumentar o valor da moeda, principalmente pela adoção e pela larga escala que eu falei para vocês no vídeo. E também a gente tem algumas pessoas dizendo que o Bitcoin pode se tornar a primeira moeda verdadeiramente global, o que com certeza deixaria o valor dela muito maior do que já é hoje. Então, para fazer essa comparação, deixa eu trazer para vocês um pouco da comparação entre Bitcoin e ouro e a rentabilidade passada desses investimentos. Bora na tela. Na questão de 10 anos, o ouro se valorizou 28% versus 5.000% do Bitcoin. Ou seja, a gente sabe que o Bitcoin teve uma valorização absurda nos últimos 10 anos, principalmente pela adoção dessa criptomoeda. Então, se a gente for comparar na questão de vários e vários anos, quem investiu a Bitcoin a médio prazo nunca perdeu dinheiro. Vamos dar uma olhada porque o retorno em todos os anos foi positivo e ganhando de sobra de várias outras classes de ativos como ouro e S&P 500. Um ponto que eu sempre falo aqui: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas isso demonstra a capacidade e como o Bitcoin está sendo cada vez mais aderido, cada vez mais utilizado. Pessoal, tá gostando do vídeo? Aproveita, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Isso é muito importante pra gente conseguir chegar a mais pessoas, também a gente disseminar um pouco desse olhar de longo prazo para mais gente aqui no YouTube. Então aproveita, dá uma força, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante. Por outro lado, a gente também tem uma grande moeda que é a Ethereum. A Ethereum ela quer servir como uma plataforma de computação global, ou seja, ela tem lançamento de aplicativos descentralizados, além de transações financeiras por essa moeda. A Ethereum permite a utilização de contratos inteligentes que têm os termos escritos diretamente no contrato de negociação. É muito específico e é executado automaticamente. Se o Bitcoin e o Ethereum conseguiram chegar nesse nível de tecnologia, nesse nível de adoção, nesse nível de escala, com certeza há uma possibilidade muito grande de valorização desses ativos. Uma desvantagem é que, paralelamente, existem inúmeros outros projetos competindo com essas tecnologias e, de forma alguma, o sucesso do Bitcoin ou da Ethereum é garantido. Então, a gente nunca vai saber exatamente o que pode acontecer com essas moedas. Existe uma tendência de valorização, é claro, principalmente pela adoção e pela larga escala, mas, com certeza, isso não é garantido. Outro ponto que eu quero falar aqui para vocês é as vantagens do investimento de Bitcoin. Vamos entrar mais a fundo em 4 pontos que eu vejo como vantagens importantíssimas e que podem render muitos frutos no longo prazo, que são liquidez, menor risco de inflação, novas oportunidades e também uma negociação minimalista. Deixa eu entrar um pouquinho mais em cada um desses pontos, até para explicar para vocês um pouco do racional desse pensamento. A primeira delas é que o Bitcoin é indiscutivelmente um dos ativos de investimento mais líquidos devido ao estabelecimento mundial de plataformas de negociação, bolsas e corretoras online. Vou trazer para vocês aqui também um pouco mais das principais corretoras online de Bitcoin. Você pode facilmente trocar Bitcoins, ou seja, uma liquidez muito grande, instantaneamente, taxas incrivelmente baixas. A alta liquidez associada ao Bitcoin o torna um grande recipiente de investimento, principalmente se você está procurando facilidade e liquidez. Outro ponto que eu sempre trago é que as moedas digitais, elas também podem ser um investimento de longo prazo devido à altíssima demanda de mercado. Então esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês, as vantagens é a liquidez. A segunda delas é a parte do menor
risco de inflação. Ao contrário das moedas mundiais que são reguladas pelos governos, o Bitcoin é imune à inflação. O sistema de Bitcoin ele é infinito e não há necessidade de se preocupar com a perda de valor das criptomoedas. Então esse é um ponto que, se a gente for olhar a longuíssimo prazo, tende a ter muitos benefícios. Terceira parte aqui são as novas oportunidades. O que eu quero dizer com isso? O comércio de bitcoins e criptomoedas é relativamente novo. Todo mês a gente tem novas moedas chegando ao mercado e se tornando diariamente comuns. Então essa novidade ela traz oscilações imprevisíveis de preço, volatilidade, que pode criar oportunidades de ganhos importantes no longo prazo. Além disso, uma parte nova é a negociação minimalista. Por que isso? A negociação de Bitcoin é muito fácil. Simplesmente é só entrar numa corretora, fazer a negociação, comprar ou vender. As transações de Bitcoin são instantâneas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente compra ou vende uma ação, a gente tem a parte da liquidação. Às vezes é D+2, D+3, dependendo do mercado. E no Bitcoin é questão de segundos. Então esse é o ponto importante de vantagem do Bitcoin, que ela é questão em relação a 20 segundos a gente consegue fazer uma transação para qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa. Então esse é um resumo das principais vantagens de investimento do Bitcoin. E no longo prazo são pontos importantes da gente ter essas características do papel. Muito mais do que a volatilidade de curto prazo, mas para onde que ele tende a chegar, o que tende a acontecer, quais são os pontos ao redor da moeda que são importantes de análise. Então, passei para vocês liquidez, menor risco de inflação, novas oportunidades e uma negociação minimalista. Pontos importantíssimos e que eu acredito que também as bolsas ao redor do mundo vão cada vez mais trazer negociações minimalistas para trazer facilidade e aderência de novos investidores. Então, pessoal, agora que eu apresentei para vocês um pouquinho mais das vantagens, das desvantagens do mercado, de como funciona, das nuances, do olhar de longo prazo, caso a gente queira comprar Bitcoin, quais são as corretoras mais indicadas? Eu não sou um especialista em Bitcoin, longe disso, eu tenho uma parte super pequena da minha carteira, principalmente que eu acredito que ela pode dar uma turbinada se o investimento se valoriza 100, 200, 300%, e caso o Bitcoin realmente não dê certo ou as criptomoedas, não é um valor que vai penalizar demais a minha carteira. Mas, caso a gente queira comprar Bitcoin, quais são as corretoras recomendadas? Para a gente avaliar as melhores, é necessário levar em consideração alguns pontos: liquidez, segurança, baixas taxas de operação, plataforma e principalmente atendimento. Esse é um ponto super importante, até porque é uma tecnologia nova, a gente vê cada dia mais investidores entrando no mercado e o investimento é super importante para a gente analisar a qualidade de uma corretora. Então, listo para vocês aqui 5 corretoras altamente recomendadas pelo mercado e que atendem um pouco desses requisitos que eu falei anteriormente, que são elas: a Binance, Novadax, Bitcoin Trade, Mercado Bitcoin e Foxbit. A Binance, ela é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Diariamente ela movimenta bilhões de dólares em volume negociado. Então eu trago para vocês aqui 5 opções. Claro, tem corretoras brasileiras e corretoras globais, então vai depender de cada um em relação à parte de não existe uma melhor corretora, mas qual é a mais aderente, qual que tem mais fit com cada perfil de investidor. Pra gente concluir, uma frase do meu saudoso amigo MV e um dos grandes entusiastas de Bitcoin é: ninguém que investiu a médio prazo em Bitcoin perdeu dinheiro. Então esse é um ponto que a gente tem que ter ciência, principalmente que eu falei pontos positivos, pontos negativos, e cada um pode tirar suas próprias conclusões, se vale a pena, se faz sentido, se tem aderência ao perfil para fazer um investimento ou não nesse tipo de criptomoeda. Eu vou indo nessa, espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Se te ajudou, se inscreve aqui embaixo, que isso é muito importante. Bons investimentos e até a próxima!